você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar até vir me buscar. Até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia, que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Muito boa noite, que Deus te abençoe grande e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aí, ligado conosco, conectado conosco nesta live, e que Deus possa falar em seu coração nessa noite. Nós temos falado em 3 séries. Falamos anteriormente, estamos falando sobre os frutos do Espírito Santo, que no versículo Gálatas, número 5, capítulo 22, que diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria e é paz. Foi a primeira parte que nós falamos anteriormente. Depois falamos da longanimidade, da benignidade e também da bondade. E hoje falaremos sobre a fidelidade, sobre a mansidão e sobre o domínio próprio. Que você fique nesse período pequeno, que de somente meia hora, mas que você fique ligado em espírito e verdade, para que possa receber a palavra de Deus e que Deus possa realmente falar em seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Falaremos agora sobre a fidelidade, como eu disse anteriormente, e fidelidade significa, meu amigo e minha amiga, ser fiel. E a pergunta que eu te faço é, nesta noite, você costuma cumprir com as suas promessas? Você é uma pessoa digna realmente de confiança? Isso reflete a fidelidade. A palavra fidelidade significa particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém, significa lealdade. Fidelidade também é a ação de cumprir as obrigações ou compromissos que foram assumidos com uma outra pessoa. E será que nós somos assim? Será que nós realmente cumprimos os nossos compromissos quando nós assumimos com o nosso cônjuge, com nossos pais, com um familiar, com um amigo, com um colega de escola, com um professor, enfim, com um colega de trabalho, com o nosso patrão, quando nós realmente assumimos o compromisso, realmente nós honramos a nossa palavra? Deus é fiel. E Ele deseja que os seus servos também sejam fiéis. Nós que temos a fé em Cristo Jesus, nós que confiamos no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, temos que buscar sermos fiéis todos os dias, em todos os lugares. Ter fidelidade ou ser fiel com os assuntos do reino também é um assunto que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Quando não somos fiéis com os nossos cônjuges, com o mundo aí fora, com nossos compromissos, e somos fiéis também na palavra de Deus, com o reino de Deus, isso sim, gente, esse é o fruto do Espírito Santo. No livro de Salmos, número 101, verso 6, diz: os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Veja só que lindo.
Deus falando no Salmo 101, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Veja só a importância da fidelidade. Somente quem tem vida íntegra, diz o Senhor, me servirá. Somente quem tem vida íntegra. Ser fiel está relacionado a ser uma pessoa de confiança. E o Espírito Santo nos ajuda a sermos fiéis a Deus e também aos outros. Quando buscamos ao Senhor em oração, quando nós nos comprometemos com o Senhor, buscando ao Senhor a fidelidade, mesmo que não tenhamos esse costume anteriormente falando, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e nós buscamos no Senhor sermos fiéis, certamente o Senhor nos dará a força e a direção para que possamos ser a cada dia, crescer a cada dia mais com nossa fidelidade em todos os nossos caminhos. Nós queremos nesse momento fazer uma breve oração focado na fidelidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Sabemos, ó Pai, que temos nossos erros, nossas falhas, nossas culpas, não somos perfeitos e buscamos a cada dia o crescimento no Senhor. E rogamos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos dar a força, a direção, a orientação, para que possamos a cada dia sermos cada vez mais fiéis. Se temos errado, ó Pai, com nossa fidelidade, com nossa família, com nossos colegas de trabalho, onde nós estivermos, mesmo na casa do Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa noite nos corrigir. Queremos, ó Deus, colocar o nosso coração nas Tuas mãos e pedir a Tua direção, meu Pai, para que possamos crescer em fidelidade. Pois sabemos que aquele que é fiel, como diz a Tua palavra, habitarão com o Senhor, como diz o Salmo 106. Então, meu Deus, que o Senhor nos dê essa força para que possamos sermos cada vez mais fiéis. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vamos para uma breve música e voltaremos já já. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Já estamos de volta. Para você que acaba de chegar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando hoje sobre os frutos do Espírito Santo. Acabamos de falar aqui sobre a fidelidade e agora falaremos um pouquinho sobre a mansidão. Mansidão ou humildade. Ser manso, humilde ou calmo. Se você trata as pessoas com carinho, ou você trata as pessoas com grosseria? Como é que você trata no dia a dia as pessoas? Ter mansidão é fruto do Espírito. Mateus 5:5 diz: Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Mansidão significa ser manso, ter brandura na maneira de expressar-se. Doçura, meiguice, suavidade. Também é aquela pessoa calma, pacífica, de temperamento fácil. Infelizmente é comum, mesmo entre os cristãos, ver pessoas tratando umas às outras com grosseria, né? Sendo rudes e muitas vezes ferindo as pessoas com suas palavras. Mas nós não devemos agir dessa forma. Quando estamos devidamente conectados com Deus, o Espírito Santo coloca freios em nossa língua e começamos a ter mais cuidado com as nossas palavras para não ferir o nosso próximo. Mateus 7:12 diz: Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Nós devemos, no dia a dia, sermos mansos, né? Podemos
receber a palavra e jamais podemos retrucar a altura, como dizem aí no mundo. Já ouvirmos e já retrucarmos. Sermos grosseiros com as pessoas, tratarmos mal as pessoas, mesmo que muito mais quando nós temos uma autoridade sobre essas pessoas. Quando as pessoas nos procuram, principalmente na obra de Deus, na casa de Deus, quando aqui estamos, e já convidamos a você que está aí a estar conosco, a participar conosco em nossos cultos aqui na Rua Floriano Peixoto, número 1707, onde temos todos os dias um plantão de pastores prontos para receber a você com mansidão, com carinho e com amor. Nós recebemos você aqui para que você possa ver a diferença das pessoas que são lá de fora, pessoas que muitas vezes maltratam as pessoas, ou mesmo no nosso seio familiar, vemos a grosseria, vemos a truculência, mas nós que conhecemos ao Senhor, aprendemos, como vemos aqui, sobre a mansidão nos frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, dizendo que ser manso é ser humilde, é ser calmo, mesmo nas tempestades que nós vivemos no dia a dia, no mundo contemporâneo, vemos lutas, dificuldades, mas em tudo devemos manter a mansidão, pois nada nos vale vivemos nervosos, atribulados, vivemos atacando pessoas ou simplesmente para nos defender, falarmos coisas grosseiras para as pessoas. Não, nós que aqui estamos, nós que servimos ao Senhor, e nós vemos aqui em Gálatas 5:22, nós devemos ser mansos, e quando estamos devidamente conectados com Deus, nós aprendemos que ser manso é uma coisa maravilhosa, pois quando nós tratamos bem a outrem, certamente, a lei da semeadura, quando fazemos o bem, receberemos certamente o bem. Mesmo que a pessoa te procure irada, grosseiramente falando, mas você tratando ela com mansidão, você verá que no dia a dia ela vai se quebrantando e vendo e querendo ser igual a você, sendo mansa de espírito, como o Senhor assim o era, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração sobre a mansidão nesse momento. Conecte-se com Deus nesse momento e vamos orar pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa colocar em nossos corações a mansidão ou a humildade, sermos calmos nos caminhos em que vivemos, ó Pai, sabendo que o mundo é atribulado, ó Pai, e muitas vezes nós nos iramos com o dia a dia, nos iramos no trânsito, nos iramos com a vida atribulada que vivemos, mas rogamos ao Senhor nesta noite que o Senhor venha nos dar, meu Pai, uma porção do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, para que possamos, onde estivermos, testemunharmos a grandeza e a magnitude do Senhor. Quando semeamos mansidão, certamente, ó Pai, receberemos da mesma forma a mansidão. Então, meu Deus, nos dá essa direção e essa orientação, meu Pai, que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Muito obrigado a você que continua conosco, ligadinho aí, ouvindo a palavra de Deus. Hoje estamos falando sobre os frutos do Espírito Santo e agora falaremos sobre o domínio próprio ou a temperança. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você possui dificuldades para controlar os seus impulsos? Ter domínio próprio significa conseguir se controlar diante do desejo de pecar ou diante de fortes emoções que despertam impulsos destrutivos, como, por exemplo, ficar com raiva e desejar brigar, ficar excitado e desejar ter um relacionamento fora do seu casamento, entre outras coisas.
Provérbios 25, 28 diz: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ter domínio próprio é um fruto do Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a controlar os nossos impulsos e emoções, e através disso conseguimos vencer muitas tentações e também muitos pecados. Por outro lado, aqueles que não possuem o domínio próprio são dominados por todo tipo de impulso e se entregam a diversos tipos de pecados. 1 Tessalonicenses, número 4 diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Veja só a importância do domínio próprio em todas as situações. Você controla bem os seus impulsos? Nas dificuldades, no dia a dia, como dizemos anteriormente, você consegue se controlar? Quando uma pessoa te provoca, principalmente nós que dirigimos, né? Sempre estamos aí atribulados, vendo pessoas fazendo barbaridades no trânsito, como diz, pessoas que te cortam, pessoas que passam o sinal, pessoas que esbarram em você. E se você não se dominar, meu amigo e minha amiga, uma coisa pior pode acontecer, né? Porque quando você não se controla, você provoca a ira, você já está irado e provoca a ira de outra pessoa. E é preciso que você tenha o quê? O domínio próprio, a temperança. Não importa a emoção que você sinta, controle-se. Controle-se. E também o domínio próprio se relata também com os impulsos destrutivos. A exemplo que eu dei aqui, falando sobre a raiva, o desejo de brigar, mas também o desejo por outrem. Desejos por outra pessoa. Se você é casado ou casada, então isso é fundamental. Não podemos cobiçar ninguém, a palavra de Deus já diz isso. Se você é solteiro, você não vai cobiçar, você vai ver uma pessoa na qual você está gostando, orar a Deus e Deus dará direção a você. Mas os impulsos carnais, eles não podem permear a sua vida. Você deve dominar o seu espírito, você deve dominar a sua vida. Ter domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Busque o Senhor e o Senhor te dará certamente esse controle em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui, coloquei alguns tópicos aqui que diz: busque a Deus de todo o seu coração. Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, certamente o Senhor te dará a resposta, te dará força para você dominar o seu espírito. E como você busca a Deus? Você busca o Senhor em oração. Desenvolva uma intimidade com Deus. Se esforce para jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Não parece fácil, mas comece a praticar e você verá a resposta do Senhor em sua vida. Vamos com uma breve música, um breve intervalo e voltaremos já já. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Nós já estamos encerrando essa live e, como eu dizia anteriormente, busque a Deus de todo o seu coração em oração. Desenvolva uma intimidade com Deus. Se esforça para jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Não consegue? 1 vez por semana. Mas comece a praticar, a desenvolver essa prática todos os dias, toda semana, de orar e jejuar. Comece a viver pelo Espírito.
Para você produzir o fruto do Espírito Santo, nós precisamos viver pelo Espírito. Isso é que todo cristão deseja ser cheio do Espírito Santo. É produzir o fruto do Espírito Santo. Precisamos viver buscando constantemente a face de Deus para sermos guiados por Deus. E isso depende da nossa oração e da nossa comunhão com Deus. Nós temos que buscar a Deus, buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus significa viver se esforçando para obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Nós queremos aqui, já fechando essa live, dizer: abandone o pecado e não viva de acordo com o desejo da sua carne, pois a carne, ela milita contra o Espírito. Se você pegar Gálatas um pouquinho antes, você vai ver Gálatas 5:16, você verá ali que falando sobre as obras da carne. Mas nós estamos falando aqui hoje sobre os frutos do Espírito Santo. Coloque a sua vida em oração, busque o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Tire sempre um devocional, um tempo para você conversar com o Senhor. Louve ao Senhor todos os dias, ore ao Senhor constantemente e certamente o Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir a tua voz. Não importa se você ora bem, se você acha que ora bem, ou se você acha que não ora tão bem, o que importa é que você tenha um diálogo com o Senhor todos os dias. Busque o Senhor, jejue, clame ao Senhor, leia a palavra de Deus e certamente Deus começará a colocar em você todos os frutos do Espírito, né? Como eu disse aqui, os frutos do Espírito são amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. E hoje falamos aqui sobre a fidelidade, sobre a mansidão e também o domínio próprio. Vamos orar para encerrar essa live e que Deus já te abençoe grande e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai. É uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, ó Deus, nos aproximarmos mais do Senhor e buscar em Ti os frutos do Espírito Santo, que é tão importante, ó Pai, para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Queremos, ó Pai, nos dominar, queremos, ó Pai, viver em espírito e em verdade e deixando, ó Deus, a cada dia mais e mais as obras da carne para fora, Senhor Deus. Queremos estar conectados com o Senhor, pois temos a certeza, ó Deus, que quando nós nos colocamos na Tua presença, o Senhor vem e responde ao nosso clamor, à nossa oração, responde às nossas necessidades e responde à necessidade de outros, quando nós oramos por outros também, intercedendo por eles. Meu Deus, venha com o Teu poder e com a Tua graça, visita cada pessoa que nos ouve e que nos assiste neste momento. Que ela seja alcançada pelo Senhor, que é o Deus onipresente. Alcança ela agora, Pai. O Senhor conhece os pensamentos dela, o Senhor é o Deus onisciente. Então visita, Deus, a alma dela, os pensamentos dela, e que a sua onipotência, Deus, possa dar a direção a ela, a força para ela, a cura, a libertação, a salvação, meu Deus. Que essa comunhão esteja no coração dessa pessoa todos os dias. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E nos despedimos, ó Pai, nesse momento, rogando a Ti, que onde essa pessoa estiver, esteja ali sempre a presença do Senhor e os anjos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado a você que nos acompanhou até esse momento, que Deus te abençoe grande e abundantemente e te aguardamos na próxima sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.